Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui sou eu mais uma vez, professor Brian, como sempre, pedindo licença para entrar na sua casa onde quer que você esteja, levando um pouco mais do meu trabalho do A Prova no Enem até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia. Não esquece, ao final da aula, de deixar sua curtida, seu comentário, ele é muito importante pra gente e tenha certeza que a gente lê todos eles com muito carinho, com muito cuidado, tá certo? A continuação do estudo das matrizes vem agora com o estudo dos determinantes. A história envolvendo determinantes é basicamente uma continuação natural do estudo das matrizes aí, legal? Então, você que não viu, de repente é interessante que você estude um pouquinho sobre matrizes, o que é matriz, quais são suas características, quais são suas particularidades e depois acompanha com a gente a história dos determinantes. E você que está na levada, está assistindo tudo, venha comigo. Então, mais uma aula começando e agora nós vamos destacar a história dos determinantes, perfeito? A ideia de um determinante não é algo tão complicado assim não. Quando a gente fala em um determinante, basicamente, eu estou falando de um número que está associado a uma matriz quadrada. Então, um determinante é um número associado a uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Lembra? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas é chamada de uma matriz quadrada. Pode ser uma linha, uma coluna, duas linhas, duas colunas, três linhas, três colunas e assim sucessivamente, perfeito? Logo, cada matriz quadrada tem o seu determinante. Mas para que serve o determinante? Porque não é lógico, né? Vamos ser sinceros aqui, ó. Não é lógico você pegar uma matriz, que é uma tabela que tem três linhas e três colunas, por exemplo, e transformar essa tabela em um único número. Não tem lógica alguma nisso. Por quê, né? Qual a vantagem de transformar uma tabela em um único número? Olha, essa informação associada aos determinantes, ela é muito útil, principalmente na hora de resolver alguns sistemas lineares. Isso é importante, na hora de resolver alguns sistemas lineares, é interessante o cálculo dos determinantes. Para cálculo de área associada a polígonos de um modo geral, os determinantes também são interessantes. E na hora de obter a determinante da matriz inversa, né? Quando você vai falar em matriz inversa, também é interessante a história dos determinantes, perfeito? Entenda, falar em determinantes, como eu disse, é uma continuação do estudo das matrizes em modo geral. Então, continuar matrizes é falar sobre determinantes, perfeito? Bom, vamos começando basicamente é o seguinte, ó, só dá para calcular determinantes quando as matrizes forem quadradas. Então, reforço, não tem determinante de matriz retangular, legal? E a notação, como eu sei diferenciar uma matriz de um determinante? Veja bem, para você diferenciar uma matriz de um determinante, existem algumas estratégias. Primeiro, a mais razoável é colocar a abreviação, ó, determinante, o det, da matriz A. Essa é uma boa estratégia para diferenciar. Ou colocar os elementos da matriz entre barras, perfeito? Colocar o elemento da matriz entre barras verticais, é também uma outra possibilidade de você diferenciar a matriz dos determinantes. Os elementos estão entre barras aí, legal? Lembrando que uma matriz AM por N, M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. Só é possível se o M for igual a N, perfeito? Vamos começar com o cálculo de cada um deles. O determinante 1 por 1 nunca é cobrado em prova nenhuma. A ideia é muito simples. A matriz tem uma única linha e uma única coluna, logo um único elemento. E o determinante dessa matriz será o próprio elemento sem grandes dificuldades. Então, uma matriz que tem uma única linha e uma única coluna, o determinante é o próprio elemento, não tem grandes segredos, você não vai ter que fazer conta alguma, perfeito? Agora, quando o determinante fica um pouco maior, por exemplo, um determinante 2 por 2, aí a coisa muda um pouco de configuração. Entenda por quê. Com uma matriz 2 por 2, nós temos necessariamente duas linhas e duas colunas. A configuração dela sempre é assim, ó. A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, segunda coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. Perfeito? Como que faz para transformar qualquer matriz 2 por 2 em um único número? Tem uma regra. A regra é a seguinte, olha só.
você multiplica os elementos da diagonal principal. Então, você vai fazer A11 vezes A22 e diminui do produto da diagonal secundária. A12 vezes A21. Então, você vai fazer a multiplicação basicamente entre diagonais. Multiplica a diagonal principal e diminui o resultado do produto da diagonal secundária. Qualquer determinante 2 por 2, a regra funciona assim. Então, por exemplo, se você olhar lá barras verticais, 3, 1, 2, 4. Como que eu faço para calcular esse determinante? Super fácil, ó. 3 vezes 4, 12, perfeito? 1 vezes 2, 2. E o determinante vai ser igual a 12 menos 2, resultado que dá 10. Legal? Toda matriz 2 por 2 funciona desse jeito. Diagonal principal menos a diagonal secundária. O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, certo? Vamos em frente, ó. Falar agora de determinantes 3 por 3. E com 3 linhas e 3 colunas. Repare que quanto maior o tamanho da matriz, mais trabalho vai deixando para fazer a conta. Olha só. Repare, aqui, ó, multiplicar a diagonal principal e depois multiplicar a diagonal secundária não é tudo que a gente gostaria. Porque, veja, ó, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária não usou todos os elementos da matriz. Confere, ó, não foi todos os elementos da matriz que foram utilizados. Repare que tem elementos na história aqui, ó, que não foram utilizados. Então, nós precisamos de outra técnica. Só fazer o X ali não vai nos resolver. Legal. Então, não vai resolver desse jeito. Como que a gente vai resolver, então? Para resolver esse problema, nós vamos usar a chamada regra de Sarros. A regra de Sarros é uma estratégia muito usada para se calcular um determinante 3 por 3. E é uma estratégia que só se aplica para determinantes 3 por 3, certo? Como que funciona a regra de Sarros? Muito fácil. A regra de Sarros é assim: pegue e reescreva as duas primeiras linhas ao lado da matriz, tá vendo? Ó? Reescreve as duas primeiras linhas ao lado da matriz. Maravilha. A partir da diagonal principal, você vai fazer agora 3 produtos, considerando 3 elementos em cada um deles. Olha lá, ó. A11 vezes A22 vezes A33. Depois vai fazer o elemento A12 vezes o elemento A23 vezes o elemento A31. Em seguida, você vai fazer A13 vezes A21 vezes A32. Perfeito? E depois, da diagonal secundária, da mesma forma. Olha lá, ó, 3 produtos a partir da secundária. Ó. A13, A22, A31. A11, A23, A32. E A12, A21, A33. Perfeito? E aí, o resultado do determinante vai ser a mesma coisa que a 2 por 2. Ó. A soma aqui de tudo que acontece no principal, menos, você tem que mudar o sinal, a soma da parte secundária. Legal? O principal menos o secundário. Essa é a regra de Sarros utilizada no cálculo de determinantes 3 por 3. Vamos fazer um determinante juntos aqui? Vamos lá então, olha só. Quando a gente pega, por exemplo, 1, 4, 2, 3, 1, 5, 2, 1, menos 3. Por exemplo, ó. Como que eu faço para resolver esse determinante 3 por 3? Lembre-se que a ideia é transformar a matriz em um único número. Como que a gente vai fazer isso? Ó, repete as duas colunas. 1, 4, 3, 1, 2, 1. Perfeito? E aí começa. A partir da diagonal principal. Olha lá, ó. 1 vezes 1 vezes menos 3. Depois, 4 vezes 5 vezes 2. Legal? Depois, 2 vezes 3 vezes 1. Vamos fazer a continha? 1 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. 2 vezes 3 é 6, vezes 1 também dá 6. Perfeito? Essa é a parte principal. Agora, vamos fazer a secundária. Olha lá, ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36 negativo. Depois,
1 vezes 5 vezes 1 dá 5, positivo. E depois, 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, 4, positivo. Legal? Repare, quanto deu a parte principal? Deu 46 menos 3, então deu 43. Quanto deu o resultado secundário? Ó, você deve 36, vai pagar 9. Confere que é 5 mais 4, então você deve 27. O resultado do determinante é o principal, a soma do que deu as três principais, menos a soma da secundária, perfeito? A soma das três diagonais a partir da principal, a soma das três diagonais a partir da secundária. É uma menos a outra. 43 menos 27, basicamente vai dar 70. E 70 é o determinante dessa matriz aí. Legal? Basicamente é assim que funciona o cálculo de determinantes 3 por 3, certo? Maravilha, maravilha, maravilha. Continuando agora, os determinantes têm algumas propriedades e essas propriedades vão te facilitar na hora de calcular o determinante. Quando eu digo facilitar, é porque realmente, a partir das propriedades, te economiza o trabalho de fazer a conta. E economiza o trabalho no 2x2, no 3x3, no 4x4, no 5x5, de um modo geral, que economiza bastante o cálculo na hora de fazer os determinantes. Vejamos, olha só. Primeira propriedade que vai te ajudar. Se você tiver uma fila nula, o que é uma fila nula? Uma fila inteira de zeros. Cabe aqui a interpretação que é a seguinte: quando a gente se refere a fila, fila pode ser linha ou coluna, perfeito? Uma fila faz menção a uma linha ou uma coluna. Ou seja, uma linha inteira de zeros faz o determinante da zero, perfeito? Ou uma coluna inteira de zeros também faz o determinante da zero, de qualquer tamanho. Olha que legal. Uma linha inteira de zeros, zero determinante. Assim como uma coluna inteira de zeros, também zero determinante. Por isso, se você olhar para uma linha inteira e só tiver elementos zeros, ou para uma coluna inteira e só tiver elementos zeros, certeza está garantido que o resultado é zero. Maravilha? Vamos em frente. Olha só. Outra ideia importante. Se você tiver duas filas paralelas iguais, o que são filas paralelas iguais? Filas paralelas serve duas linhas ou duas colunas, perfeito? Se você tiver duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dá zero. Olha lá, ó, duas colunas iguais, tá vendo? Ó? 2, 5, 8, 2, 5, 8. Duas colunas são duas filas paralelas iguais. Como a primeira e a terceira coluna são iguais, o resultado vai dar zero. Agora, dá uma olhada, verifica comigo aqui, ó, a ideia da proporcionalidade. Olha a primeira linha, ó, menos 3, 1 e 2. Legal? Olha a segunda linha, menos 6, 2 e 4. Repara que a primeira e a segunda linha, uma é o dobro da outra. Confere ou não? A linha 2 é o dobro da linha 1. Toda vez que você multiplicar basicamente uma linha pela outra, quando uma linha for o produto da outra ou o quociente da outra, uma linha for proporcional à outra, significa que o determinante dá zero. Então veja que seria desnecessário, neste caso, aplicar a regra de Sarros. Porque o fato de ter duas linhas proporcionais faz com que o determinante seja zero. Então, às vezes, os alunos, eles procuram lembrar das propriedades com uma intenção muito simples. Falar assim, puxa, se eu lembrar a propriedade, eu não vou precisar fazer a conta. E é exatamente isso. Lembrar a propriedade não te obriga a fazer a conta, porque você sabe quanto vai dar o resultado. Legal? Temos outras propriedades. Olha só, um determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Lembra o que é a transposta de uma matriz? A transposta de uma matriz é quando linha vira coluna de forma ordenada. Então, olha só. Se você tem uma matriz lá que é a matriz A, ó, 2, 0, menos 1, perfeito? 5, 1, 0 e depois 3, 4, 3.
Esse determinante tem resultado menos 1 pela regra de Sarros e deixei detalhadinho para você. Se você transformar esse determinante na transposta da matriz, o que é a transposta? É quando linha vira coluna ordenadamente. Então, olha lá, a primeira linha se transforma em primeira coluna, ó, 2, 0, menos 1. A segunda linha vira segunda coluna, ó, 5, 1, 0. A terceira linha vira terceira coluna, 3, 4, 3. Quando as linhas viram colunas ordenadamente, você tem a matriz transposta. Mas note que fazer os dois resultados provoca o mesmo resultado. Ou seja, o determinante não muda se nós calcularmos a transposta de uma matriz. Perfeito? Então, mais uma propriedade aí. Próxima propriedade. Essa aqui é uma propriedade fantástica que os determinantes têm, que é a seguinte, olha, o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. O que isso significa? O determinante de um produto é o produto dos determinantes. Olha que legal. Se você tem uma matriz A de elementos 4, 1, 2, 3 e tem uma matriz B de elementos 3, 0, 1 e 2, legal? Calcule o determinante só do A. Ó, 4 vezes 3 é 12, 1 vezes 2 é 2. Então, o determinante da matriz A é 12 menos 2, que dá 10. Perfeito? Determinante da matriz B, olha lá, ó, 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 0 dá 0. E 6 menos 0 dá 6. Perfeito? Calculei só o determinante da matriz A e só o determinante da matriz B. Agora, vou fazer o produto, né? Olha lá, produto. Linha por coluna dá 13. Primeira linha, segunda coluna, dá 2. Segunda linha, primeira coluna, dá 9. Lembra do produto de matrizes? Não lembra? Então volta lá e faz multiplicação de matrizes. Ó. Depois, segunda linha, segunda coluna, dá 6. E se eu calcular esse determinante, dá 60. Aí você fala assim, tá, Brian, mas e daí? O que tem a ver o 60? Então, olha lá, ó. O determinante do A vezes o determinante de B também dá 60. Ou seja, multiplicar os determinantes ou multiplicar as matrizes para depois calcular o determinante revela o mesmo resultado. Não faz diferença. O determinante de um produto é o produto dos determinantes. Legal? Então você não precisa agora ficar se gastando energia, linha por coluna, para transformar numa única matriz para depois calcular o determinante. Esse passo é desnecessário, certo? Legal? Que bom. Vamos continuando, vamos em frente. Olha só, mais uma. Detalhe, ó. Quando o determinante fica absurdamente fácil de calcular. Um determinante absurdamente fácil de calcular é o determinante da chamada matriz triangular. O que é uma matriz triangular? É muito fácil. É que uma matriz é dita triangular quando abaixo ou acima da diagonal principal, então repare, ó, abaixo ou acima da diagonal principal, todos os elementos são iguais a zero. Então serve acima, como o desenho que você vê, como a situação que está representada, ó, todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Mas serve também abaixo, tá? Se tiver abaixo da diagonal principal, também configura uma matriz triangular. E quando a matriz for triangular, como que eu faço para calcular o determinante? Super fácil. Basta fazer o produto da diagonal principal. Ou seja, 5 vezes 1 vezes 8. E 5 vezes 1 vezes 8 dá 40. Legal? Matriz triangular. Maravilha? Outro detalhe que é o seguinte, olha só. Basicamente, você tem uma outra propriedade que é importante. Olha lá. Quando você trocar as filas de um determinante, o que eu estou dizendo troca de filas? A troca de filas paralelas. Você pode trocar duas linhas ou duas colunas de posição. Troca, simplesmente você troca duas linhas ou duas colunas. Quando você trocar duas linhas ou duas colunas de um determinante, o que acontece com o resultado? Só muda de sinal. Se você olha, então olha lá, ó, 3, 4, 7, 2, tá vendo? Primeira linha, segunda linha. Aí você vai lá e troca, ó, 7, 2, 3, 4. A troca de linhas muda o sinal do determinante.
Veja que antes era menos 22, após a troca passou a ser 22. Então, o que acontece quando eu troco duas filas paralelas de posição? O determinante muda de sinal. Legal? Mudar o sinal determinante, só trocar duas linhas ou duas colunas, tá mais do que bom. Perfeito? Olha só. Próxima propriedade. Veja que o determinante tem algumas propriedades bem legais, né? E aí a gente tem que mostrar cada uma delas. Olha só. Veja, se todos os elementos de uma fila, e quando eu falo fila, lembre-se que a gente está remetendo a linha ou coluna, legal? Então, se todos os elementos de uma linha ou todos os elementos de uma coluna forem multiplicados por um mesmo número, o que vai acontecer? O determinante também vai ficar multiplicado por esse número. Olha que legal, ó. Você tem um determinante com os seus elementos e na sua configuração original, o resultado é menos 11, perfeito? Aí você vai lá e triplica a segunda coluna. Olha o que acontece, ó. Você vai lá e triplica a segunda coluna. Ao triplicar a segunda coluna, o que acontece com o resultado? Olha lá, dá o triplo também. Aí você fala assim, beleza, Brian. Então, quando você multiplicar uma fila por um número, o determinante também vai ficar multiplicado por esse mesmo número. Mas, Brian, por que mudou o sinal? Porque você triplicou e mudou o sinal. Então, o resultado triplica e também muda de sinal. Dessa propriedade, sai uma propriedade muito importante, que é o seguinte. Legal. Então, se eu multiplicar a matriz inteira, se eu não ficar só multiplicando uma linha ou uma coluna, multiplicando a matriz inteira por um número, o que acontece? Bom, se todo mundo for multiplicado por um número, aí vai ficar assim, ó. O número elevado a n vezes o determinante de A. Por que o número é elevado a n? A n é a ordem da matriz. O que significa a ordem da matriz? É a quantidade de linhas e colunas que tem. Então, por exemplo, se você que pegar uma matriz 3 por 3, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, perfeito? E dobrar todos os elementos, quanto que vai dar o resultado? Ó, você quer dobrar todos os elementos da matriz A. Então, você vai dobrar ao cubo. Por que ao cubo? Porque todas as 3 linhas serão multiplicadas por 2, vezes o resultado original. Se a matriz for 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas, vai acontecer, e você quer dobrar, vai ficar 2 elevado à quarta. O tamanho da matriz interfere no resultado agora. Maravilha? Legal? Muito bem. Vamos em frente agora com outra propriedade que a gente vai discutir, que é o determinante da matriz inversa. Lembra o que é a matriz inversa ou não? Não lembra? Importante lembrar, ó. A matriz é dita inversa quando o produto dá a identidade. Ou seja, considere uma matriz A e uma outra matriz chamada de inversa. Quando você multiplicar uma matriz pela sua inversa, o resultado é a identidade. O que é a identidade da matriz mesmo? É uma nova matriz, lembrando, é uma nova matriz, que basicamente a diagonal principal é 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. Então olha lá, ó, uma matriz de identidade 3 por 3 tem a diagonal principal igual a 1 e os demais elementos todos iguais a 0. Legal? E olha só, o determinante de uma matriz e o determinante da sua inversa são números inversos. Como assim, Braz, são números inversos? Olha lá, ó. Se o determinante de uma matriz é menos 5, aqui está a inversa dela, perfeito? O determinante da sua inversa é menos 1/5. O determinante de uma matriz e o determinante da sua inversa são números inversos, ok? Então, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Veja que nós temos muitas propriedades para falar e para discutir sobre determinantes. Vai passando uma a uma, que a gente vai conseguindo mostrar cada uma delas para você. Legal? Vamos para mais uma? Olha só. Teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi é o seguinte, olha, isso aqui é uma coisa bem interessante, mas exige um pouco de treino. Diz o seguinte, ó, adicionando-se a uma fila de uma matriz A de ordem n, uma outra fila paralela, previamente multiplicada por uma constante,
obteremos uma nova matriz, de tal forma que os determinantes ficam iguais. Então, olha só, a ideia aqui é muito simples, porém precisa ser bem treinada. Você escolhe uma fila, pode ser uma linha ou uma coluna, perfeito? Legal. Aí você vai fazer o seguinte, ó, eu escolhi a primeira coluna, perfeito? Agora, você vai multiplicar essa linha ou essa coluna, no caso coluna, por um número qualquer. Eu multipliquei por menos 3, perfeito? E vou adicionar essa coluna multiplicada com uma coluna paralela. Então, olha só o que eu vou fazer. A primeira coluna, quando multiplicada por menos 3, vai dar menos 3, menos 12 e 4. Perfeito? Essa coluna vai ser adicionada com a coluna 2. 3, 2 e 1. Então, olha só, você multiplica uma fila por um número e soma com outra fila paralela, para gerar uma nova coluna 2, para gerar uma nova fila aqui, ó. Repare, menos 3 mais 3, concorda que dá 0, ó. Menos 12 mais 2 dá menos 10. E 4 mais 1, 4 mais 1, 3 vezes menos 4 dá menos 12, né, Brian? Olha lá, desculpa, 3 vezes menos 4 dá menos 12. Com mais 1 dá menos 11. Então, quando você faz operações entre filas de uma matriz, quando você faz operação entre filas, o resultado não vai mudar. Multiplicar uma fila por um número e somar com outra fila. Esse resultado não afeta o valor do determinante. Maravilha? Legal? Que bom. Agora é o seguinte, ó, vou fechar essa aula por aqui, nós temos que fechar esse momento e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para você algumas situações que podem aparecer quando o assunto são questões e outros determinantes, como calcular um determinante 4x4, quais são outras características que a gente tem quando o assunto é determinante, legal? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Então daqui a pouquinho eu volto mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um bom estudo a todos, forte abraço, tchau, tchau.